Olá, meus amigos. Esta semana, a capa de uma das revistas semanais que nós temos aqui no Brasil, ela traz uma capa muito interessante, exaltando a Copa do Mundo, né, a vibração que o povo brasileiro tem na Copa do Mundo, mas pede que o povo aproveite esse ânimo, esse ritmo de Copa e não perca a esperança de um país melhor. Hoje mesmo eu estava passando na frente de uma loja e estava vendo uma bandeira do Brasil, né? Aí eu pensei comigo, eu quero crer que aquela bandeira do Brasil não é só por causa da Copa do Mundo. Eu quero crer que aquela bandeira do Brasil está lá para dizer para todo mundo que o brasileiro ainda tem esperança de ter um país melhor, porque nas mãos de quem está, nós estamos falidos, meus amigos. Nós estamos falidos sem eira nem beira. Então me motivou essa capa de revista, justamente para dizer algumas coisas para vocês, principalmente para que vocês não percam a memória em hipótese nenhuma, porque nós sabemos das atribulações de todos, com trabalho, com atividades domésticas, atividades profissionais, atividades familiares, sociais, e isso vai caindo no esquecimento, né? E aí, para juntar tudo isso, eu estava vendo agora uma matéria na televisão, onde nos Estados Unidos, uma mulher foi separada da criança, a mãe separada da filha, porque as duas tentaram atravessar a fronteira dos Estados Unidos, ali pelo México, né? San Diego, aquela fronteira, famosa fronteira, onde se fala muito em erguer um muro altíssimo para que acabasse com essas invasões. E a coitada da mãe foi presa, ficou presa 20 dias, e a criança está, vamos dizer assim, num abrigo com outras crianças, aos cuidados do governo americano. Olha o desespero. Eu não vou entrar no mérito se a mulher estava certa ou está errada, porque absolutamente ela está errada, né? É inconcebível uma situação dessa de querer atravessar a fronteira de um país de forma ilegal. O errado já está lá, mas eu não vou julgar essa pessoa pelos motivos, mas eu sei por que ela fez isso. Até porque na entrevista passou uma fala dela, né? Ela comentou o que exatamente aconteceu, que ela estava passando dificuldades aqui no Brasil e que precisava de uma vida melhor e acreditava que nos Estados Unidos ela pudesse ter uma vida bem melhor do que no Brasil. Olha, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com ela que do jeito que o país está, eu não tenho nenhuma dúvida de que lá nos Estados Unidos ela vai ser muito, mas muito mais feliz, vai trabalhar, vai ganhar pelo seu trabalho, o governo vai dar o apoio necessário. Aqui não, aqui ela vai trabalhar que nem uma condenada. Segundo esse Michel Temer, ele não queria deixar ninguém aposentar com essa reforma da Previdência absurda. Aqui ela vai pagar 40% de impostos, vai trabalhar 5 meses só para sustentar esse bando de safado que está na Câmara dos Deputados. 5 meses do ano que você trabalha, você não ganha absolutamente nada, meu irmão, nada. Você simplesmente trabalhou para pagar imposto. A partir do mês de junho é que você está começando a botar dinheiro no seu bolso. Isso é um verdadeiro absurdo. Então eu não vou julgar essa mãe, é um ato de desespero, né? Não consegue nada do Brasil, o Brasil está em caos, com um número de desempregados altíssimo, uma taxa de desemprego altíssima, na casa de 13, 14, 15%, que dá aí 15, 20 milhões de pessoas desempregadas, e bate o desespero mesmo, infelizmente, né? E vamos lembrar um pouquinho, meus amigos, vamos lembrar um pouco de que nós vivemos, né, nesses últimos anos. Eu não vou voltar muito lá atrás não, né? Mas vamos voltar aí
no governo do PT em 2002. Todo mundo se lembra que o digníssimo Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso em Curitiba, entrou em 2003 como presidente da República. Vocês se lembram que de 2003 a 2007 ele cumpriu o primeiro mandato, né? Desculpa, a 2008, 2003 a 2008 ele cumpriu o primeiro mandato. Aí ele foi de 2009 até 2013 no segundo mandato. Na sequência ele conseguiu reeleger a presidente Dilma. Na verdade eu estou falando até, são as datas erradas, né? Em 2002 o Lula foi eleito, em 2006 ele foi reeleito, em 2010 ele elegeu a Dilma, em 2014 ele reelegeu a Dilma novamente, e em 2016 a Dilma sofreu um impeachment, um processo de impeachment, e entrou Michel Temer. O que aconteceu de 2002 para cá? Só desastre um atrás do outro, né? Então vamos lá, vamos nos recordar de algumas coisas aqui, falar alguns nomes. Vocês lembram do primeiro escândalo do governo Lula, que foi o escândalo do mensalão de compra de votos para ter maioria na Câmara dos Deputados, que quem denunciou foi o Roberto Jefferson, que ele mesmo admitiu que ele mesmo recebia um mensalão, aí foi preso, foi condenado, Roberto Jefferson do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos vários políticos denunciados, e nessa daí caiu a casa então do Zé Dirceu. Zé Dirceu era ministro-chefe da Casa Civil, rodou e hoje está aí preso também. Nessa época já apareceram denúncias do Antônio Palocci, que era ministro da Fazenda, se eu não me engano, ou exercia algum cargo como ministro do Planejamento, alguma coisa assim, né? E dá para falar de todos esses escândalos que surgiram daquela época para cá. Tivemos a situação do Delúbio e do Vacari, que foram envolvidos nessa trama toda também, ambos estão presos. Daquele publicitário Marcos Valério, que também foi preso, também cumpre pena. Era um esquema absurdo, era um esquema danado, era só para cara corajoso mesmo para poder roubar tanto do jeito que eles roubaram, né? Nós tivemos aí depois a Lava Jato apareceu no nosso país 2014, 13, 14, 15 e arrastou uma centena de políticos, tudo envolvido nessa operação Lava Jato, que não é só na Petrobras não, ela vai entrando em alguns segmentos, mas a Petrobras foi realmente um dos maiores, né, esquemas. Meus amigos, vocês sabem quanto foi recuperado de fato, né, devolvido até hoje da Operação Lava Jato? Cerca de 2 bilhões de reais foram devolvidos para o governo, para os cofres públicos. É muito dinheiro, né? Mas não é só isso, porque o total apurado até agora é de 11 bilhões de reais. 11 bilhões, o que se conseguiu apurar. Mas por que só devolveu 2 bilhões? Devolveu só 2 bilhões porque o restante está em processo. Os processos precisam terminar para que esse dinheiro volte para o caixa. Agora, o total é 11 bi. Gente, e o que não descobriram? Deve ser muito mais que isso. Pode chutar na casa aí de 60 bi, 70 bi, 80 bilhões, porque não vão conseguir pegar tudo. Infelizmente, não vão conseguir pegar tudo. Então esse dinheiro da corrupção é absurdo. É absurdo como nós estamos. O povo brasileiro precisa acordar. O povo brasileiro precisa parar de ser corrupto. O povo brasileiro precisa combater a corrupção. O povo brasileiro precisa saber votar. O povo brasileiro precisa se conscientizar que esse país é um país maravilhoso. Esse país é um país que poderia ser uma Suécia, uma Suíça, uma Finlândia, desde que as pessoas fossem honestas.
Não só os políticos, não. Todos nós deveríamos ter a consciência de fazer somente o que é correto. Agora, elegemos os piores políticos desse mundo. Elegemos as piores pessoas para tomar conta do nosso dinheiro e dar vida a esse país. Elegemos as piores pessoas do mundo para cuidar daquilo que é seu, para cuidar daquilo que é sua família, da sua família. Esquemas de corrupção não faltam. Vamos lembrar de alguns nomes aqui? Eduardo Cunha está preso, meus amigos. Está preso e devolveu dinheiro, porque tinha muitos milhões na Suíça, que ele não conseguiu provar de onde veio. Detalhe, esse Eduardo Cunha, do PMDB, ou PMDB, está lançando a sua filha agora, Daniele Cunha, para continuar a roubalheira, só pode. Zé Dirceu está aí preso também, comandante do Mensalão, capo, chefe maior do primeiro mandato do governo Lula, ladrão, sem vergonha, está aí colocando seu filho, Zeca Dirceu, para continuar essa prostituição na política. Tem mais um que eu queria citar, Sérgio Cabral. Vem aí, substituindo essa fera da corrupção, esse as da corrupção, da bandalheira, o seu filho Marco Antônio Cabral. Precisa prestar atenção, gente. Vamos lembrar de mais alguns nomes? Wagner Rossi, afastado por suspeita de corrupção do governo Dilma. Orlando Silva, ministro dos esportes, fez a festa, tudo o que podia na nossa Copa do Mundo. Dilma Rousseff parece que vai ser candidata a senadora por Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Pelo amor de Deus, atento aos mineiros. Dilma Rousseff, senadora por Minas, é muito ruim para nós. E Aécio Neves, então? Outro que foi pego numa gravação pedindo 2 milhões de reais de propina a um empresário. Vocês lembram do Delúbio Soares? E do Delcídio Amaral, senador Delcídio Amaral do Mato Grosso, que foi pego tentando comprar o silêncio do diretor da Petrobras, Nestor Severo, que ia entregar a ele o quanto ele recebia. É duro. Romero Jucá, senador pelo PMDB, foi pego tentando comprar o silêncio também. Michel Temer, esse menino é difícil, hein? Já escapou de 2 processos. Quer dizer, não é que ele escapou do processo, não iniciou o processo. O processo está lá enquanto ele é presidente, não autorizaram a seguir o andamento. Se o cara fosse de cara limpa, meus amigos, manda bala aí. Vamos botar esse processo para frente aí. Quero ver provar alguma coisa. Mas não. Ele não tem a cara limpa, né? No interior a gente diz outra coisa suja, né? Mas vamos falar que ele tem a cara suja e, portanto, não quis deixar que o processo andasse, comprou todos os deputados possíveis e imagináveis para se livrar do andamento do inquérito. É dureza, meus amigos, é muito duro. O povo brasileiro está pagando muito caro por esse desmando. Muito, mas muito caro mesmo. Só para vocês terem uma ideia, existe uma delação do Marcelo Odebrecht, onde ele fala que só de propina da Odebrecht tinham ido mais de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares é muito dinheiro. É quase 10 bilhões de reais. E como é que a gente vive com tanta corrupção? Gente, dá para dar um basta nisso. Basta. Simplesmente todos vocês que estão me ouvindo,
com toda a calma. Eu já vou encerrar esse vídeo, mas eu vou pedir para vocês compartilharem, tá? Vou pedir para vocês compartilharem para que as pessoas tomem ciência disso. Usem a internet por uma boa causa. Vai lá e procura um político honesto. Vai ser difícil achar, viu? Vai ser difícil. Mas vocês conseguem, tenho certeza que vocês conseguem. Tá? Vamos acordar, meus amigos. Compartilhe esse vídeo. Eu vou colocar ele no YouTube. É um pouquinho longo, eu vou colocar ele na minha página do Face. YouTube é Coronel Tadeu. Compartilha, por favor, compartilha mesmo. Vou botar lá no Face, compartilha, tá bom? E muito obrigado. Um abraço para todos vocês, que tenhamos todos nós uma excelente eleição esse ano, ok? Obrigado, até logo.